Graça e paz da parte de Deus. Eu sou o pastor Júlio Alexandre e nós estamos nesta primeira live de domingo. E nós teremos uma segunda às 18 horas. Que você esteja bem, que o seu lar esteja saudável, você esteja saudável, que a presença daquele que cura, que salva, que liberta, que transforma, esteja controlando você e a sua família. Saiba uma coisa muito importante. Em Deus você tem a vida eterna. Em Deus você tem a proteção que você precisa para a caminhada. Em Deus você tem a proteção que você precisa para o seu dia a dia. Por isso confie nele, acredite nele, deixa que o Espírito do Senhor possa tocar sobre a sua vida, possa derramar a bênção dele sobre ti e trazer transformação, trazer vida, trazer alegria, trazer contentamento e fortalecer a sua fé, porque aquele que confia no Senhor, aquele que crê que o Senhor é o pastor, aquele que está à frente, aquele que cuida, essa tem certeza de que está protegido e protegida pelas mãos do Deus onipotente, onisciente e onipresente. Ou seja, o Deus que está aí, o Deus que tudo pode fazer e o Deus que sabe de tudo, sabe de todas as coisas. Por isso, aquieta o teu coração, acalma o seu coração, porque Deus ele está no controle da situação. Não só da sua situação, ele está no controle da situação desse país. Ele está no controle da situação deste mundo. Ele está no controle da situação de todo e de todos. Por isso que você possa colocar a sua vida nas mãos daquele que cuida de você, daquele que está presente para te ajudar, para proteger você, para te dar aquilo que você está pedindo, está orando a ele, né? E eu acredito que hoje em dia, há uma só oração e há um só pedido para o país. Senhor, sara esta nação. Sara, meu Deus, este Brasil, né? Sara este Brasil e vai além. Sara este mundo, sara as pessoas deste mundo, né? Que estão, eu acho que em todo o mundo, pedindo a mesma coisa, pedindo ajuda e auxílio de Deus. E é interessante que quando as coisas saem do controle, né? Quando a água ela bate no pescoço, então aquele que não orava passa a orar, né? Aquele que não buscava a Deus passa a buscar. Aqueles que não priorizavam ao Senhor passam a priorizar, né? Aqueles que já tinham uma disciplina, uma conduta de buscar a Deus vão continuar a buscar. Aqueles que já honravam a Deus vão honrar ainda mais. E aqueles que já tinham o privilégio de poder ter uma comunhão com Deus, vão estreitar essa comunhão, né? Então eu espero que depois de tudo isso, de toda esta mudança no mundo, possa produzir algo de bom aí na humanidade, que a humanidade que é tão materialista, que é tão imediatista, que se volta mais para o seu umbigo, tão isolada, tão conectada, mas tão isolada, possa se reinventar, possa se redefinir, possa olhar para dentro de si mesma, e mais do que isso, olhar para além de si e ver que há um Deus que espera a adoração, espera a honra que é devida como Criador, como protetor deste planeta, como aquele que guarda há milhões e milhões de anos, não só o ser humano, mas todo o meio ambiente.
Espero que nós olhemos para o alto, como diz o salmista. Eu olho para o alto, é de lá que me vem o socorro. O meu socorro vem de Deus, o Criador dos céus, o Criador da terra. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que venha nos ajudar nesta tarde de domingo, né? Tarde de domingo. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos a Tua intervenção, a Tua graça, a Tua maravilhosa presença. Nos socorre, nos ajuda, nos auxilia. Faça com que nós possamos, meu Deus, ter, ó Pai querido, uma live, Senhor amado Deus, onde a Tua palavra, Pai, possa entrar nos lares, Senhor, possa abençoar as famílias, possa abençoar, meu Deus, aqueles e aquelas que estão ouvindo. Em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, derrama a Sua bênção, Pai, sobre cada coração, sobre cada vida, Senhor, e que o Teu Espírito, Pai, possa abençoar, Senhor, de uma maneira tão maravilhosa, Senhor amado. Nós te pedimos, Senhor, nós te clamamos em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa, meu Deus, derramar o Teu Espírito, ó Deus, derramar a Tua paz, que excede todo entendimento, Pai. Abençoa os lares, abençoa as famílias, ó Pai. Abençoa, Senhor, a nação, abençoa aqueles que estão passando por momentos complicados, aqueles que estão, Pai, com alguém em um hospital, internados, ó Deus. Ó Senhor, tenha misericórdia, cerca esta nação. Pai, cerca, Senhor, este país, meu Deus, que passa, meu Deus, por esta pandemia, Pai. Cerca o planeta, Pai, porque outras nações também estão passando. Meu Deus, que a Tua fidelidade, a Tua graça, o Teu favor, a Tua presença esteja sobre a nação brasileira, sobre as demais nações, ó Deus. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que a Tua providência esteja sobre cada pessoa, meu Deus. Guarda, livra do mal. Abençoa, Senhor. Ó Pai querido, o dia a dia, Senhor amado, não tem sido fácil, meu Deus, mas o Senhor nos sustentará até o fim. Porque, Senhor amado Deus, o Senhor que começou uma boa obra, Senhor, o Senhor aperfeiçoará esta obra, meu Deus. Nós te rogamos e te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Bom, vamos lá. Abra a sua Bíblia. O texto, a reflexão de hoje é curta, mas ela é eficaz para a sua fé, para que você tenha realmente aí a presença do Senhor contigo, a presença daquele que cuida de você, daquele que está junto de você para te guardar, para proteger você, para te ajudar nessa caminhada. Hebreus capítulo 12. E há um segundo texto também que está em Isaías capítulo 53. O primeiro texto, Hebreus 12, 2. Assim está escrito: mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. O segundo texto está em Isaías capítulo 53 e versículo 3. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Dois textos, duas medidas, mas um só raciocínio. Em Hebreus, o escritor
ele orienta a igreja, os discípulos e discípulas de Jesus, a manter firme a sua atenção em seu Mestre, em seu Senhor e Salvador. Jesus já não estava mais fisicamente com os seus discípulos, mas o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, havia sido enviado para trazer consolo, ou seja, apoio, ajuda a esta igreja, a estes discípulos e discípulas, a esta comunidade da fé. E o Espírito de Deus estava trazendo inspiração a quem está escrevendo Hebreus, para que os discípulos e discípulas mantivessem a sua fé firmada, mantivessem a constância de estarem apoiados nos ensinamentos de Jesus Cristo, de estarem apoiados naquilo que ele havia ensinado, naquilo que ele havia instruído. É por isso que o texto de Hebreus fala para que o olhar, a atenção, pudesse estar em Jesus. Porque seria fácil que as pessoas pudessem desviar a sua atenção para outras coisas, para outros ensinamentos, para pessoas até que se colocassem como messias ou líderes, ou pessoas que tivessem uma solução para a vida e tudo mais. Isso aconteceu, isso acontece hoje e sempre acontecerá. Jesus disse que se levantaria falsos messias que trariam falsas esperanças para pessoas, e essas pessoas, se não tivessem apoiados em seus ensinamentos, correriam atrás destas pessoas e cairiam num círculo vicioso, né, de derrota e de perdição. Mas aqui em Hebreus está dizendo para que as pessoas olhassem para Jesus. Já em Isaías, no capítulo 53, o Messias ao qual Isaías está predizendo, está profetizando, está falando a respeito, era um Messias que não era olhado. Era um Messias que era desprezado. Era um Messias que ninguém dava a atenção devida. Porque viam que esse Messias estava sofrendo. E se perguntavam se ele não estava sofrendo pelos seus próprios erros, pela sua própria rebelião. Mas se você olhar para Isaías capítulo 53, você vai ver que esse Messias toma a culpa, a rebelião e a rebeldia da população, das pessoas que viraram as suas costas a Deus. E ele leva todo o peso da culpa, ele leva todo o peso desta rebelião, ele é punido. Uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa sem culpa é punido por aquele que é rebelde, por aquele que é culpado, por aquele que é desobediente. Mas, à primeira vista, as pessoas não olhavam para ele. As pessoas não mantinham o seu olhar firme nesse Messias de Isaías. Por quê? Porque não encontravam nele nada que era agradável, nada que sugestionasse que ele fosse o Messias. Duas coisas estão acontecendo nesses dois textos. Um pede para que os discípulos continuem a olhar para o Messias. E o outro diz que aqueles que deveriam olhar não olham. Por quê? Porque o nosso Jesus, aquele a qual nós servimos, não é alguém que é agradável à sociedade de então. Ele não é agradável à sociedade moderna, como não foi agradável para a sociedade dele. Como também não foi agradável para aqueles que estavam olhando para, essa figura messiânica em Isaías. O Messias que não se adequa, o Messias que não é agradável. Por quê? Porque ele não está manipulado pela sociedade. Aliás, ele vem para salvar esta sociedade perdida, essa sociedade escravizada pela rebelião e pela rebeldia que nós chamamos de pecado, a desobediência direta a Deus.
Esse Messias toma as dores desta sociedade. Ele toma o seu pecado, essa enfermidade que faz com que a sociedade esteja doente, é a rebelião, é a rebeldia diante daquilo que Deus quer, e as pessoas não fazem. Não fazem porque não querem, não fazem porque acham que são autossuficientes, não fazem porque não querem se adequar ao padrão de Deus. Esse Messias ao qual Hebreus fala para que nós olhemos, e ele diz que esse Messias é Jesus, o Salvador. Ele diz que ele passou por todo o sofrimento desde o momento em que tomou a decisão de levar o caminho, a sua caminhada, a orientação de Deus até a cruz. Quando ele se apresentou ali junto a João, aquele que batizava, até quando ressuscitou dos mortos, ele fez tudo certinho que Deus desejava, tudo estava no critério de Deus, tudo estava conforme a vontade de Deus. Ele que era justo, o único justo, o único correto nesta humanidade, ele levou a doença desta humanidade, ele levou esta rebelião que está intrínseca, que está no coração daqueles e daquelas que viraram as costas para o Senhor. Ele levou esta doença, ele levou esta rebelião. Ele que aperfeiçoa, como diz Hebreus, a nossa fé. Ele que aperfeiçoa a nossa credibilidade em Deus. Ele que aperfeiçoa, ele faz com que a fé seja mais clara, seja mais profunda, seja mais bíblica, seja mais estruturada no amor de Deus. É Jesus e somente Jesus. Mas Isaías diz que o Messias era o desprezado. Por quê? Se não é o Messias construído pela sociedade, um Jesus que a sociedade quer, a qual quer adorar porque é um Jesus manipulável, então ela despreza, ela rejeita, ela vê o que gosta, ela vê o que quer ver, ela vê o que acha que é certo para ela. A sociedade ouve o coração, não ouve mais a voz de Deus. Tapou os seus ouvidos para que não ouça mais o que Deus quer. É por isso que esta sociedade olha para Jesus e despreza. E aqui em Hebreus diz que ele suporta a cruz, ele suporta a humilhação, ele suporta a carga de toda a maldade dos seres humanos. Toda a maldade do ser humano, toda a rebelião, toda a rebeldia foi jogada nas costas de Jesus. E o peso não era daquela madeira que ele levava, mas era de toda a rebelião, daqueles que haviam voltado as suas costas a Deus e diziam: não quero mais servir a Deus. Desde Adão, que fugiu de Deus, que desobedeceu a Deus, ele levou o pecado da humanidade, ele levou sobre ele a maldade, a rebelião do coração, que foi tão ingrato a Deus. Ele levou sobre ele a morte daqueles que estavam mortos em suas ofensas, em seus delitos, diante do justo juiz. Ele levou toda a ingratidão da humanidade em relação ao seu Criador, ao seu Salvador, que havia dado a vida a eles. É por isso que ele suporta essa humilhação. E ele não se importa com a vergonha, ele não olha para si, ele olha para o propósito de Deus, ele olha para aquele que o chamou, ele olha para o Senhor e ele caminha constantemente olhando para Deus. Ele diz dele mesmo: eu sou manso e humilde, eu me adequei ao padrão que Deus quer, eu não sou rebelde, eu não viro as costas, eu não olho para o que eu quero, eu olho para o que Deus deseja. É por isso que Hebreus diz que ele não se importou com a cruz, ele não se importou com a vergonha, ele levou a cruz, ele levou esta humilhação pública até o madeiro, até o momento da sua morte, e a morte mais vergonhosa daquele momento, que era a morte de cruz.
esse Messias, esse que era o Messias de dores, este que era o Messias desprezado, este que era o Messias rejeitado, se tornou o nosso Salvador, se tornou o nosso Senhor, se tornou aquele a qual Hebreus está dizendo: mantenham o olhar nele, mantenham o olhar no Messias desprezado, mantenham o olhar no Messias rejeitado. Não seja como a humanidade ou como aqueles que Isaías está profetizando. Não deem as costas para ele, não desviem o olhar dele, não desprezem a ele, se importe com ele, porque mesmo ele sendo tão feio para esta sociedade moderna, ele é aquele que traz a vida eterna. E como disse João o Batista, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Havia para as pessoas do tempo da igreja do primeiro século motivos para que elas se envergonhassem de Jesus. Alguns diziam: como é que eu posso adorar aquele que morreu em uma cruz como um criminoso? Outros diziam: que sabedoria há nisto? Mas Paulo um dia disse: eu não me envergonho do evangelho da cruz de Jesus Cristo. É o poder de Deus. É o poder de Deus para salvar. É o poder de Deus para trazer uma nova vida, uma nova experiência, para trazer um novo momento em nossa vida, para nos indicar que o caminho não é mais para a perdição, mas é para a salvação, não é mais para o inferno, mas é para os céus, não é mais para o afastamento de Deus, mas é para a união com Ele. É por isso que eu olho para este Jesus. Eu olho para a cruz de Cristo e eu não me envergonho, disse Paulo. Eu olho para esse Jesus que é feio para a sociedade do meu tempo, que é desprezível para a sociedade do meu tempo, e eu não me envergonho dele. Ele é o meu Salvador, ele é aquele que me salvou, aquele que me libertou, aquele que me deu uma nova vida, aquele que me levantou enquanto eu estava caído, aquele que estendeu as mãos para mim e me trouxe agora uma vida plena, uma vida completa. É por isso que o Salmos 123, verso 2, ele diz algo muito importante. Ele fala assim: continuemos a olhar para o Senhor, nosso Deus, esperando sua compaixão, como servos que olham para as mãos de seus senhores, e a serva que olha para a mão de sua senhora. Então continuemos como servos e servas de Deus, a olhar para Deus. Muitas vezes, em momentos de desespero e de angústia, olhamos para tudo e para todos e esquecemos que a nossa salvação vem daquele que foi desprezado e rejeitado. Em momentos como este, nós precisamos manter o nosso olhar para o Senhor, olhar para Jesus. É prestar atenção ao que Ele diz em Sua palavra, é prestar atenção a Ele como nosso Salvador. Agora, muitos estão em desespero e por isso querem voltar a olhar para Jesus. Querem voltar a olhar para o Senhor, a qual desprezaram, a qual acharam que era indigno deles. Mas o Senhor, que é tão misericordioso, volta a olhar para esta humanidade, volta a olhar com misericórdia, com graça, com perdão. E Ele aceita todos aqueles que um dia o deixaram, todos aqueles e aquelas que um dia o desprezaram, com tantas e tantas desculpas, se afastaram do Salvador, se afastaram da cruz, se afastaram de Deus. Mas o Senhor chama estas pessoas e diz: volte a olhar para Jesus, volte a olhar para Deus e continue, mantenha firme o seu olhar nele, firme o seu olhar em Jesus Cristo, porque Ele é o Salvador da sua vida. E eu termino essa reflexão com Isaías 51:5, que diz: minha justiça logo vai chegar, minha salvação está a caminho, meu braço forte julgará todas as nações, todas as terras distantes olharão para mim e aguardarão com esperança meu braço poderoso.
esta predição de Isaías é tão atual hoje que ela parece que foi feita ontem. Como nós podemos olhar para isso e não ver as coisas que estão acontecendo em nosso mundo, em nossa contemporaneidade? Olha que ele diz: minha justiça vai chegar, e nós aguardamos o Senhor agir de maneira a trazer justiça, a trazer retidão aos corações. E ele diz: minha salvação está a caminho. Nós esperamos a salvação de Deus, a libertação de Deus, a presença libertadora de Deus. E ele diz: meu braço forte vai julgar as nações. E muitas vezes nós estamos vendo isso. A humanidade está agora tendo, que me parece, um despertar. Está acordando. Está aos poucos olhando para algo maior do que ela mesma. E está dizendo a um Deus, e nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos buscá-lo. Nós precisamos voltar a se importar com o que ele diz, com o que ele pensa, com o que ele fala. E ele termina dizendo: todas as terras distantes olharão para mim. Olha, essa predição, essa profecia é muito atual. Gente do mundo inteiro não tem como fazer, não tem como realizar, não tem como se livrar de muitas coisas que estão acontecendo. Qual é a solução? Estão olhando para Deus. Estão olhando, gente do mundo inteiro, estão olhando para Deus. Estão buscando ao Senhor. Estão buscando a ajuda de Deus. E aguardarão com esperança meu braço poderoso. Que o Senhor Jesus possa se voltar para esta nação. Possa se voltar para pessoas que o rejeitaram, que não mantiveram o olhar nele, que desprezaram a ele, que não se importaram com ele, e que possa novamente ter misericórdia, ter aquilo que é tão característico em Cristo, um amor que perdoa, um amor que cura, um amor que liberta. E Hebreus termina dizendo: pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Ele se entregou a quem o desprezou. E ainda se entregando, sofreu hostilidade. Sofreu aquilo que para nós, acho que é algo tão ruim, que é o desprezo, a rejeição. Mesmo assim, ele sofreu. Pense nele, está dizendo Hebreus. E vocês não mais ficarão cansados nem desanimados. Siga o exemplo daquele que amou, daquele que perdoou, daquele que, mesmo sendo rejeitado, ofereceu a sua vida para trazer salvação, para trazer libertação, para colocar novamente você de pé nesta caminhada, olhando firmemente para Jesus. Você não cairá, você não irá cair, você estará seguro de que o Senhor estará com você, estará com a sua vida. Ele vai te proteger, Ele vai te ajudar, Ele vai derramar sobre você o espírito de vida, de graça, de alegria. Mantenha o olhar firme em Jesus, hoje, amanhã, sempre. Vamos louvar ao Senhor, depois nós vamos orar. Como pode um pintor ser refém de sua própria obra? Ou quem sabe um escritor prisioneiro em sua história? Quanto tempo eu perdi sem te buscar? Quanta espera o tempo já te fez passar? Não sei como o inventor do tempo esperou pelo meu amor.
és pra mim. Que bom que foi assim, que bom que me esperou, tão bom tu és pra mim. Vamos orar, vou pedir para a Valéria pegar o livro de oração aqui e nós vamos orar pelo livro de oração, vamos clamar ao Senhor. Vamos lá. Vamos pedir ao Senhor que venha nos ajudar, nos socorrer e os nomes que aqui estão, vamos orar em nome de Jesus. Pai, que a Tua presença esteja, Senhor amado, sobre a vida de cada pessoa, meu Deus. Que a Tua graça e o Seu poder, ó Deus, se manifestem, Pai, com uma medida sobrenatural. Que o Senhor, ó Pai querido, possa visitar os doentes, aqueles que estão, ó Pai, enfrentando grandes dificuldades, ó Pai. Senhor, que a Tua presença não falte e que as Suas mãos se estendam, meu Deus, para abençoá-los. Em nome de Jesus Cristo, Pai, pedimos que a Tua misericórdia esteja, Pai querido, de uma maneira tão maravilhosa, Senhor. Que traga, Senhor, transformação, ó Pai, para a glória do Seu santo nome, meu Deus. Eu creio, Pai, no Teu poder. Eu creio, Senhor, juntamente com o Teu povo, Pai. Cremos na Tua presença, meu Deus, em o nome de Jesus. Guarda, livra do mal. Abençoa, Pai, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, Deus guarde, Deus proteja a sua vida. Logo mais às 18 horas teremos a segunda live e que a presença do Senhor esteja contigo. Graça e paz, graça e paz. Deus abençoe.